Como é que você chegou a trabalhar na televisão? Foi aqui na Rede TV? Foi aqui na Rede TV. Eu comecei com um Quem estágio. te descobriu? Olha, porque assim, eu preciso contar a parte do meu marido, é porque eu fui parar aqui. Porque assim, eu já trabalhei na Rede TV antes de conhecer o Amilcar, na época que eu era modelo. Fiquei um mês fazendo isso pra Mega, ia em vários programas da Rede TV e fazia isso, tá. Aí beleza, aí passou depois um tempão, não fiz nada com a Rede TV, fiz outras coisas, né, não tinha nada a ver com TV. E não conheci meu marido nessa época. E um dia, era no sábado, eu me lembro que eu peguei e fui almoçar com amigas e amigos e tal, num restaurante. E aí eu estava sentado com um monte de gente na mesa, tinha bastante, acho que umas 10, 15 pessoas. E aí o Amilcar, ele chegou, conhecia amigos em comuns ali, aí falou, senta aí com a gente, não sei o que, tava no mesmo restaurante, aí sentou do meu lado. E aí a gente começou a conversar. E aí eu comecei a perguntar para ele, o que você fazia? Você é da Rede TV? Eu trabalhei na Rede TV, ia nos programas lá para falar da campanha, não sei o que, tal. E aí eu não sei nem por que eu perguntei isso, porque eu sou tão discreta, eu nunca fico perguntando, qual é o seu emprego, qual que é o seu... O que você faz? O que você faz? E eu perguntei para ele, eu falei, você é da Rede TV? E o que você fazia antes da Rede TV? Eu nem sei por que eu fiz essa pergunta. Eu não faria, não sei, não é uma pergunta que eu faria, porque sabe? a Rede TV, antes de ser Rede TV, ela era a TV Manchete, estava num processo não sei por estranho. Então, se ele comprou a Rede TV, ele veio de algum lugar também, fazia alguma outra então, coisa. Eu não sei por que eu fiz essa pergunta. Ele, não, é porque eu fazia umas promoções de carro e tal. De carro? Eu falei assim, eu já ganhei um carro numa promoção. Aí ele assim, no 0900? Eu falei, Ele, não, então, mas essa promoção eu que fazia. Ai, que coincidência não, essa olha história. Isso. Não liga não. Vai aqui. Dá um close aí. Você descobriu essa história de coincidência, uma enorme coincidência, de que você tinha ganhado um carro... Que ele deu. Que era o carro do sorteio do 0900. O Amilcar, ele me conta que ele foi amor à primeira vista. Ele me viu, ele ficou apaixonado por mim. Não sei, ele falou que as outras pessoas na mesa eram muito frescas, as meninas só bebiam água sem gás e comiam alface. E que eu tomei vinho, que eu conversava com todo mundo, que eu era muito divertida. Eu tinha um sotaque bem carregado na época, então eu falava perdão. Então, Porta Verde. Porta Verde, né, e tal. Até a Hebe, uma vez, ela tirava sarro de mim, ela, para de falar Daniela Albuquerque, que eu entrava no programa, no Dr. Hollywood, quando eu fazia. E aí eu falava, meu nome é Daniela Albuquerque. E aí ela fala, para de falar Daniela Albuquerque. Eu falei, tá bom, Hebe, eu vou levar esse Albuquerque na minha fono, que eu já fazia. Vou treinar muito esse Albuquerque. Eu vou entrar, vou falar, eu sou Daniela Albuquerque e eu sou amiga de Hebe Camargo. Ótimo. Ela ria, chorava. Então, aí falando do Amilcar, aí a gente começou a conversar, a gente ficou super amigos. Trocamos telefone e ele, assim, no mesmo dia ele me convidou para jantar. O almoço terminou 5 horas da tarde e ele já me convidou para jantar, olha que louco. E aí a gente foi jantar, foi muito legal, um papo super bacana. E aí depois ele começou a me ligar todos os dias, a gente ficava 2, 3 horas conversando, 4 horas. E começou a se falar todo dia. Uma semana ele me apresentou os filhos e eu falei assim, uau, como assim, né? Assim, ele queria amarrar como que alguma expressão assim me ajuda, vai? Ele queria garantir que você não fosse a lugar nenhum. Lugar nenhum, exatamente. E assim, aí uma semana ele me apresentou como amiga para os filhos, a gente estava se conhecendo, claro. E a gente foi, eu lembro que no salão de automóveis, depois a gente foi no japonês, que ele odeia japonês, me levou no japonês porque eu adorava. Até hoje ele me levou umas 3 vezes em 13 anos junto, porque ele odeia. Falei, no primeiro dia, quando estava querendo conquistar, você me levava no japonês, agora não leva mais, né? E aí a gente começou... Você deixa o japonês para ir com as amigas. Bem isso. E aí a gente começou a se falar todos os dias, não sei o que tal, até que um dia ele marcou da gente almoçar. E aí ele falou assim, você passa aqui no meu escritório? Eu falei, tá bom, passo. Eu morava na Berrine, né, ali no Brooklyn. Ele tinha escritório na Juscelino. E aí ele falou assim, tá bom. Aí eu passei no escritório pra gente almoçar. Eu falei, e aí, onde a gente vai almoçar? E ele falou assim, Ilhabela. Eu, oi? Não, Ilhabela é muito longe, não posso, eu tenho um compromisso. Eu lembro que vai pegar a balsa, eu tinha um teste vai demorar. Ele falou assim, não, a gente vai rapidinho, a gente vai de helicóptero. Eu falei, uau, eu nunca andei de helicóptero. Ele falou assim, nossa, você vai adorar, tal, não sei o que, rapidinho a gente vai, almoça, tem um camarão na moranga, e falava desse esse camarão na moranga. E aí começou a falar desse camarão na moranga, não sei o que era incrível, que não sei o que eu tinha que comer, papapá, beleza. Aí
Você não né? passou mal no helicóptero, né? Não, você não tá. Eu nunca tinha andado na minha vida. Aí eu subi a escada e tal. Aí eu sei que ele falou, senta aqui, do lado do copiloto. Eu sentei, tal. Aí tinha um piloto todo fardado, né, tal. Aí o piloto, eu só fiquei olhando assim. Aí o piloto saiu, ele entrou, começou a falar no fone, isso aqui é o Papa Tango, Tango Vitor, não sei o que lá, tal, e não sei o que. E aí subiu, e eu assim, ó. E eu falei, meu, quem? Esse cara é louco. Eu falei assim, não, então, eu acabei de tirar meu brevet agora, então eu... Vamos fazer um test drive. Aí eu falei assim, meu, eu vou morrer, que nem lembra a Fernanda Vogue, tinha morrido, porque era uma modelo. Nossa, foi bem naquela época. Foi. Fernanda Vogue é uma modelo, morreu no acidente com o helicóptero do João Paulo Diniz. E aí eu falei assim, eu vou morrer que nem aquela modelo. Esse cara quer se mostrar e, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você fala assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Que sensação. Não, foi terrível. Você imagina você sair do alto já para um negócio que você já tem... Eu tenho medo de altura. Imagina, Mato Grosso do Sul é tudo plano, não tem um morro, nada. Tudo reto ali. Não tem um prédio, imagina. Bom, ele certamente achou que estava te impressionando, mas você não estava gostando nada da experiência. Não. Aí, no meio do caminho, ele falou assim, não, olha, eu menti, imagina. Eu tenho brevet não sei quantos anos, inclusive eu já trouxe um helicóptero dos Estados Unidos para cá. Eu falei, nossa, se ele chegou dos Estados Unidos aqui do Brasil vivo, então ele é um bom piloto. Não vai ser Ilhabela aqui. E aí a gente foi para Ilhabela, aí chegou lá o Marcelo de Carvalho, tem uma casa em Ilhabela, ele emprestou um jipinho para a gente ir até o restaurante. E aí a gente foi nesse restaurante, e aí ele foi muito legal, assim, muito romântico, eu achei, assim, que ele levou vinho, ele levou taça. Eu sempre achei uma frescura esse negócio de taça. Ele fala, não, que a taça tem que ser muito fina, porque o vinho fica mais gostoso. Eu achava isso meio frescura, eu ficava até meio com vergonha quando ele chegava com aquela taça, assim, sabe? Dá a impressão que o copo do restaurante não presta, sabe? Aí ele falou, não, quem toma vinho entende, não sei o que, tal. E aí, a gente a gente tomou 2 garrafas de vinho branco e comemos o camarão na moranga. E na hora que vamos voltar, na hora que ele saiu do restaurante, tinha um poste, assim, que fica no meio da rua. E aí, essa história eu não sei se isso é verdade ou se ele mentiu, isso é uma história que eu não sei o que aconteceu. Depois de 2 garrafas de vinho, ficou difícil de... Não, eu falo pra ele que foi armação. Eu falei, não é possível. Todo mundo que eu conto, todo mundo fala que é armação isso dele. Foi proposital, não sei. Ele vai dar uma ré, mas foi bem devagarzinho, assim, dá uma ré e pá no poste. Aí eu falei, bateu o jipinho do Marcelo de Carvalho. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou voltar para São Paulo? Ele falou assim, então, quando eu costumo beber, eu não dirijo, não piloto, não sei o quê, por segurança e tal. Eu falei assim, tá, mas e o piloto? Ele falou assim, não, então o piloto ficou lá, tal. Eu falei, não, mas eu tenho que voltar, eu tenho um teste, tá marcado, uma coisa super importante, não sei o quê. Ele falou, não, fica tranquila. Não, olha, uma lábia, você não tá entendendo. Ou seja, ele tinha planejado toda essa viagem, esse almoço, ele tinha reservado o hotel. Eu não tinha levado uma escova de dente, eu fui com a roupa que eu estava no corpo, ele já tinha arrumado roupa, tinha arrumado tudo para mim, tudo que eu precisava, escova de dente, pasta de dente, tinha organizado tudo já. Tudo pra... Ele queria me fisgar de verdade, entendeu? Olha, foi isso. E aí vocês ficaram E aí até hoje a gente tá junto. Adorei essa história. Aí a gente ficou junto, depois nunca mais desgrudou. Eu falo pra ele que ele fez alguma... aí a gente começou a ter um relacionamento. O teste você nem chegou a fazer? Não fiz, eu perdi. Imagina, eu não voltei. Você acha que eu ia voltar com um homem que bateu num postinho, que tomou 2 garrafas de vinho e ia voltar de helicóptero? Não. Nessa altura do campo, imagina, eu falei, não, vou ficar aqui, o que eu vou fazer? O copiloto pode pilotar, você tá sabendo, né? O quê, o copiloto? O copiloto sempre pode pilotar. Não, mas ele não, o piloto, só ele veio do lado, o copiloto não veio. Tô te falando que ele me colocou do lado, aí o piloto estava do lado. O piloto saiu, ele entrou e já ligou a aeronave e já subiu de uma vez. Então só vieram vocês dois, você veio sem ninguém em segurança. Sim, entendeu? Então a foi isso. O amigo tem razão, aí, depois de 2 garrafas de vinho não é para pilotar nada. Aí a gente ficou junto, né, e depois a gente casou. E aí depois de casado, acho que estava uns 2 anos já junto com ele e tudo. E aí depois que eu comecei a fazer estágio no Bom Dia Mulher, aqui na Rede TV. Que eu estava fazendo jornalismo. Quem apresentava o Bom Dia Mulher era a Regina Volpato? Não, a Olga Bongiovanni. A Olga Bongiovanni. A Olga Bongiovanni fazia. Então, assim, eu gravava externa e editava a minha matéria.
Um ano atrás, a Adriana viu vários carros vendendo pamonha na cidade de São Paulo. A partir do século XX, além dos bombons, os ovos de Páscoa começaram a ser fabricados. Assim, um dia eu vinha fazer gravação, saía, eu fazia rua, eu fazia externa, eu ia pra favela, eu fazia Repórter de mesmo. rua mesmo. Porque você entendeu? fez faculdade de jornalismo. Fiz. Aliás, junto com a Milka. Junto com a Milka, que por sinal um monte de gente acha que ele começou a fazer jornalismo porque ele tinha ciúmes de mim, e por isso que ele me acompanhava na faculdade, você acredita? Olha que porra. Mas não, aí eu falo... As pessoas podem achar o que elas quiserem. Mas sabe que isso não é verdade? Porque foi assim, como o Roberto Marinho é jornalista, foi jornalista, se formou, tudo, né? Eu falei para ele, eu falei assim, bom, você se formou na Poli, ele é engenheiro elétrico e tal. Eu falei, por que você não faz humanas, né? Você fez exatas, faz humanas, né? Acho que você vai... Você tá trabalhando, legal. é dono de uma empresa de comunicação. Aí eu sei que eu não queria fazer o vestibular sozinha, eu falei, vamos lá comigo, faz o vestibular. Aí ele fez, a gente passou, e aí ele começou a fazer. E é engraçado que um monte de gente fala, imagina que eles vão fazer faculdade, imagina. Eu tinha notas incríveis, tirava minha nota mais baixa, era 8,5, sabe? E ele Aplicada. Bem aplicada, e ele mal estudava e tirava mais do que eu, 9,5, 10, sempre, sabe? E nem estudava, eu estudava a tarde inteira, à noite eu chegava, a gente meio que fazia um resumo, aí eu começava a estudar com ele, ele lia o resumo comigo, vamos dormir, amanhã a gente faz a prova. Aí ele tirava, nossa, muito inteligente. E aí ele fez o jornalismo, ele adorou, porque lá tinha cinema, tinha fotografia, tinha história da arte, tinha matérias muito legais, assim. Mas você começou no programa com a Olga Bongiovanni de estagiária. Saía pra rua, fazia umas matérias. E de lá para você ir para o Dr. Hollywood. O Dr. Hollywood foi o primeiro programa que você apresentou? Foi o primeiro programa que eu apresentei. Aí um dia a Mônica, eu falo que a Mônica, assim, ela é a principal, assim, lógico, meu marido tem, né, imagina, se eu não tivesse às vezes conhecido ele, lógico, eu tive um caminho um acesso mais livre, assim. A Mônica Pimentel, que era a superintendente artística aqui da emissora, ela que foi, assim, a minha madrinha, eu falo de verdade, porque ela que me levou a todos os projetos que eu fiz dentro da Rede TV, foi direcionado por ela, sabe? Então, para mim, eu tenho minha consciência muito tranquila, muito limpa disso. Porque eu estava lá fazendo reportagem de rua, eu cobria favela, nossa, já corri de favela com câmera. E eu tinha prazer de fazer aquilo. E um dia ela chegou e falou, Dani, eu tenho uma coisa muito legal para você. Aí ela falou assim, olha... Aí ela me deu todos os DVDs para eu estudar do Dr. Hollywood, que já estava fazendo muito sucesso lá no Entertainment. Aí ela falou assim, olha, acho que tem tudo a ver com você, tal. E aí eu falei, nossa, eu fiquei assim, porque eu não esperava, né? Eu falei, caramba, eu sei que... Ela que viu que você levava jeito e que achou que... ela falou assim, não, eu acho que tem a sua cara esse programa. Você normalmente convida suas pacientes para algum compromisso fora do consultório ou a Xi foi uma exceção? Sabe que a gente está muito envolvido na vida dos nossos pacientes, porque eu não creio que a medicina é uma indústria. Sabe, é coisa de beleza, eu lembro que, nossa, até a vinheta era uma coisa de beleza, aquela coisa toda. Não, e você com o Dr. Rei, vocês tinham uma química bacana. Muito legal, a gente tinha uma química muito bacana, e assim, um projeto que deu muito certo, gente. Imagina, eu tinha muito Ibope nesse programa, já cheguei a ficar em primeiro lugar, segundo lugar direto, nossa, ganhava muito, lá em cima, a gente, nossa, eu fiquei conhecida através do Dr. Hollywood, né? Assim, um monte de gente até imitava meus trejeitos do Dr. Ray, fazia sátiras. Entendeu? Dr. Ray, o que você diria para alguém que quer tirar o culote? Bem isso era mesmo. E você era mais durinha, assim, muito né? Assim, com a mãozinha assim, É bem legal ver essa evolução, né? Você repara isso, você vê suas fitas antigas, você pega seus trabalhos antigos? Vejo. Do Manhã Maior, qual é o momento mais marcante para você? Olha, acho que teve vários momentos muito legais. Assim, primeiro, fazer um programa ao vivo, eu acho que foi assim, me deu um frio muito grande na barriga quando chegou esse projeto na minha frente, assim, que eu comecei, na verdade, no Manhã Maior, 2 vezes por semana, que eu fazia faculdade, e eu comecei com quadros, fazia um quadro que chamava Ai Que Luxo, 2 vezes por semana. Hoje a gente vai ver que a beleza já está na mesa.
Aí daqui a pouco eu comecei a ir mais, sabe? Eu fui ganhando meu espaço, conquistando. Depois eu estava todos os dias. E essa experiência do ao vivo foi muito legal, assim. Eu acho que foram micos, foram acertos, foram emoções. Nossa, teve muita coisa. TV ao vivo é diferente, né? Tem outra... é diferente. Gosto muito A Regina, eu amei trabalhar com ela, com o Arthur Veríssimo. O Arthur Veríssimo é uma pessoa assim que eu trabalhei, que eu tenho muito contato, ainda que é muito meu amigo, que me levou para yoga. Yoga? Yoga. Qual sua posição, seu asana preferido na yoga? Ponte. Eu gosto porque, não sei, me alonga, até grávida eu fiz. Até grávida, grávida agora da Antonella, eu tenho uma foto que eu acho linda. Eu barriguda, eu fazendo ponte, assim. Eu acho bem bonito, assim, eu gosto muito. O Arthur, nossa, ele que me levou para yoga. Ele falou, nossa, você tem que fazer yoga, você tem que respirar, você tem que se alongar. Muito legal. É muito legal. Boa. E a Regina também é uma pessoa que eu trabalhei, que eu amei. A gente tinha muita química, a gente só de olhar... É legal que você foi fazendo bastante coisa e muita coisa diferente e variando de horário, de público, de estilo. Eu me lembro muito de você no Sob Medida. No Sob Medida também, amei fazer. Muito bacana muito esse legal, programa, eu gostava. Porque tinha uma interação com uma pessoa que ia ser totalmente modificada, ia ter uma experiência linda. Foi muito legal, porque assim, o programa, ele entrava de verdade na casa das pessoas. Porque a gente fazia muito externa, a gente tinha o nosso QG ali, que a gente tinha nossa reunião ali. E depois, assim, você tinha aquele momento no salão e na loja, né, vestindo, pintando o cabelo, maquiando, mas você visitava as pessoas onde elas viviam? Exatamente, eu ia na casa, eu abria o guarda-roupa. Agora a gente só precisa dar uma lapidada nessa joia aí. Deixar você uma joia preciosa. Obrigada. Vamos lá pro seu quarto? Tô louca pra fuçar. Pode abrir? Pode, fica à vontade. Ah, que bonitinho. Você separa, eu separo tudo por cores. Aqui é só branco. Eu amo azul, eu sou suspeita pra falar. Ah, deve ficar linda de azul. E a sua cor é super bonita, né? Obrigada. Mas eu fui na praia, né? Aí queimou um pouquinho. A pessoa era tão legal, assim, porque a pessoa, ela ficava muito à vontade comigo, assim. Isso é muito legal. A gente até conversa com o meu diretor, com as pessoas, até com os artistas agora que eu venho fazendo. Que as pessoas, elas se entregam, elas se emocionam. Então, por exemplo, o dia que eu te entrevistei, que você se emocionou, eu falei, poxa, a Mariana é uma mulher tarimbada já. Imagina, quantas entrevistas ela já deu, trabalhou um canal super importante. Mas é que você pegou uma coisa da minha adolescência que foi muito significativo também. E aí eu vi você abriu o meu guarda-roupa. E aí eu tinha visto você em outros programas, até aqui da casa, e eu não vi aquela emoção que você teve. E eu falei assim, comigo ela se emocionou, entendeu? Sim, então, sim. se a pessoa se emociona, se ela se entrega, pra mim, é super importante isso, entendeu? Estamos na cozinha, já pega aqui um paninho. O Nestor tinha um bigode. O Nestor era o técnico da equipe principal. Ele era o técnico dessas meninas. E hoje, o que significa o sensacional? Olha, o sensacional é um presente, assim. Acho que todos os programas que eu fiz aqui na Rede TV, tipo, nossa, todos foram especiais, assim. Mas o sensacional foi eu posso dizer que está sendo muito novo, assim, para mim, por quê? Porque tem plateia. Eu nunca tive com uma plateia. Eu gosto da dancinha do começo. Ai, mas você sabe que às vezes o pessoal no Insta critica. Só que eu fico torcendo pra alguém errar. Ai, jura que você fala? É a melhor coisa quando alguém erra, quando alguém demora. Eu adoro a dancinha, continue fazendo. Eu gosto. Você sabe que eu acho que a gente tem que... Sabe, eu acho que a dança, a música... É uma arte muito gostosa, que não depende se você sabe dançar muito ou não. Você vai num casamento, eu não sei dançar, então eu não vou dançar. Então, a TV é a mesma coisa do programa. Tem algum filme que você goste muito? Algum filme de dança que você tenha assistido, que você assista sempre, que você goste muito? Um filme? Aquele do Patrick Swayze, que ele dança com a menina. Sim, aquele é maravilhoso. A gente até fez, eu pulando. I have the time of my life. Eu dancei esse. Essa música é linda, eu me lembro. Que aí eu pulei, assim. Tem aquele outro do Flashdance. Será que o pessoal tem guardado, que eu quase caí? Vocês têm isso? Eu quero rever essa cena. Do jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com os meus sonhos como um menino.
Aí eu tombo, eu caí. Aí eu caí, aí o menino tentava me levantar e eu não conseguia parar de rir, que eu achei muito engraçado. Tipo assim, eu caí. Antes rir do que chorar. Não, mas eu sabe quando eu dei tanta risada que minha barriga doía, assim, de tanto dar risada, eu não conseguia me levantar, de tanto dar risada. Porque assim, eu não sou uma dançarina, então eu danço porque eu gosto de dançar. Eu gosto, é uma coisa que, não sei, aquece. Agora vamos voltar a falar de signo, porque você parece que é muito ligada nisso mesmo. Você tem um astrólogo com quem você conversa? Eu tenho um astrólogo. O meu marido fala que o astrólogo tem uma agência de viagem. Porque o astrólogo fala hoje você tem que ir para a Alemanha fazer tal o coisa. aniversário, que ele fala que é importante. Às vezes você está no seu aniversário, que às vezes é um lugar que está com uma energia muito pesada, sei lá, os astros, aquela coisa toda, que você tem que passar o seu aniversário, por exemplo, em um determinado lugar. Não vai passar seu aniversário em Brasília, hein, Dani? Lá tá bem pesado, né? Lá tá um pouco pesado. Tá um pouco pesado. E você fez o mapa astral do seu relacionamento com a Amilcar para ver se o casamento ia dar certo? Não, então fiz agora. Não faz muito tempo que eu comecei a ir num astrólogo. E aí ele falou, assim, que a gente se dá super bem, isso muito bem, assim. E que às vezes eu espeto ele demais, mas que isso é importante porque ele se sente seguro. Aí eu falei, tá vendo? Então quando eu brigo com você, tá tudo certo. Você gosta que você se sente seguro. Pelo menos ele sente que não tem alguém querendo agradar forçosamente, né? Brigar faz parte da vida do casal. Faz parte. Assim, eu sou muito carinhosa, eu acho que eu sou uma ótima, assim, esposa, sabe? Só que eu também, sabe, se eu não gosto de uma coisa, eu também sou briguenta, assim, sabe? Bom, você disse que gosta de ser leonina. Gosto. Gosta? Gosto. E tem alguma pequena implicância com o touro? Tem uma pequena implicância. Assim, porque o touro é muito teimoso. E o leonino também, o leonino é meio orgulhoso. Então, junta a teimosia do taurino... Mas você não calculou nada para o nascimento das meninas? Não, foi parto normal das duas. Então, você vê? É o que os céus reservam para você. Uma taurina... E a outra pisciana com ascendente em touro. Dani, quando eu entrevisto as pessoas, eu dou um presentinho. Eu não sabia o que dá. O que você dá para uma pessoa que tem tudo? Ó, um leãozinho. Que lindo! Eu achei ele a cara do Amilcar, não sei por quê. Não, olha que ele tá mais magrinho agora, hein? Tá com, olha... Que graça, adorei! Parabéns, adorei. querida. Ai, obrigada. Gente, que surpresa. Feliz aniversário, Leonina. Obrigada. Que venham muitos outros e que suas experiências continuem sendo cada vez mais enriquecedoras. Ai, parabéns. Obrigada, amei. Gente, vocês me pegaram, hein? Tchau, gente. Dá um sorriso aqui, hein? Dá um close aí, seca. Vai, manda pessoa. Dá um close aí pra me mandar pro Faustão lá. Mãe, para. Dá um sorriso aí pra mãe, então. ET na minha casa. ET na minha casa. É menina ou menino? É menina. E o caminhão aí, Dani, do boião? O caminhão do boião. É legal o caminhão? Você sabe dirigir o caminhão? Não sei. Dá um close aqui pra mãe. Ai, essa boca cheia de carne. Nossa, gente, olha que emoção. A Mariana Godoy, olha, eu caí que nem uma patinha. Eu achei que ela tava zoando, brincando comigo, sabe? Aí olha que ela começou a falar um monte de coisa, mas demorou pra cair minha ficha.